Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder uma pergunta de um inscrito do canal que deixou aqui embaixo nos comentários de algum desses vídeos nossos a seguinte dúvida: será que 220 ele é mais econômico do que o 127? Então se eu ligar um equipamento em 220, principalmente o chuveiro, né? Então se eu ligar um chuveiro em 220, ele vai economizar muito mais energia do que se eu ligasse ele em 127 volts? Então essa é uma dúvida muito frequente e eu vou responder ela no dia de hoje. Então eu vou ajudar a descobrir se isso é um mito ou se é uma verdade. Então, como você já sabe, já pode deixar o seu like e se você não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então eu gostaria também de já mandar um abraço para todos os pais, porque hoje é domingão, é dia dos pais, e eu queria mandar um abraço a todo mundo, todos os pais aí que acompanham o nosso canal, e todos os pais que, assim como eu, trabalham no dia a dia aí para trazer o sustento para nossa família e tentar dividir, né, o nosso tempo entre o trabalho, entre a família. A gente tem que dar atenção para todo lado. Mas então fica aí o meu forte abraço e minha homenagem a todos os pais. Beleza? Então vamos pro vídeo? Bom, então o inscrito que mandou a pergunta é o Francisco Marcondes. Então eu vou colocar a pergunta dele aqui. Então ela diz assim, ó: boa noite, mestre. Minha pergunta a você, como um experiente profissional da elétrica, é a seguinte: eu particularmente já tenho minha opinião, mas gostaria muito de saber a sua e definitivamente colocar esse assunto encerrado para mim. Vamos lá então. Diversos sites ou até mesmo profissionais diferem ao afirmar que equipamentos elétricos alimentados com tensões elétricas de 127 ou 220 volts haveria uma economia no consumo final de energia, no tocante aos valores nas tarifas. Muitos dizem que chuveiros, aquecedores, micro-ondas e até mesmo geladeiras consomem menos em 220 volts. Como salientei, outros já dizem ao contrário. Para colocar um ponto final nessa polêmica, preciso que você seja o mediador da verdade a respeito desse tema. Assim fazendo, não haverá mais dúvidas. Obrigado, mestre. Então, tá aqui a pergunta, aqui o comentário, né, do Francisco Marcondes. Então eu vou tentar responder de uma maneira rápida e simples. O 220 ou 127, qual será que economiza mais energia elétrica? Eu vou te dar alguns exemplos aqui para ficar um pouquinho mais fácil de você entender. Então vamos pegar no equipamento que normalmente tem maior consumo dentro das residências, que é um chuveiro elétrico. Aqui no Paraná, a potência do chuveiro elétrico normalmente é 5.500 watts. Então, o padrão. Existem correntes maiores também, potências maiores. Então tá lá, eu tenho um chuveiro de 5.500 watts. Então esse chuveiro, eu vou ligar ele em 127 volts. Então tô lá com o meu chuveiro, 5.500 watts, em 127 volts. Então se eu ligar ele em 127 volts, aqui ó, tensão, o que vai acontecer? Qual a corrente que eu vou ter nesse chuveiro? Nesse chuveiro vai gerar 43,3 amperes. Então eu terei 43 amperes em 127 volts. Está aqui, ó, 43 amperes. Agora vamos pegar um chuveiro com a mesma potência, 5.500 watts. Então lá, 5.500 watts também. Agora eu vou ligar esse chuveiro aqui em 220 volts. Então esse aqui é 5.500 em 127, esse aqui vai ser em 220 volts. Então em 220 volts nós teremos a corrente de quantos amperes? Exatamente 25 amperes. Então esse chuveiro ele vai ter uma corrente de 25 amperes. Olha a diferença da corrente. O mesmo chuveiro, 5.500 watts, em 127 ele consome 43 amperes de corrente e em 220, 25 amperes de corrente. Então dá uma diferença muito grande na corrente, é quase o dobro da corrente quando a gente liga numa tensão menor, no caso aqui em 127 volts. Só que a pergunta dele é o seguinte: qual consome menos? Ou seja, qual que vai gerar economia? Será que 220 eu vou economizar muito mais? Eu vou pagar no final do mês para a concessionária de energia elétrica um valor menor? Não, você não vai pagar um valor menor, porque você não paga pela corrente especificamente, você paga pela potência. Então se você for lá ver na sua fatura de energia elétrica, ela vem lá, a descrição normalmente é quilowatt, que é
cada quilowatt é 1000 watts, eu já tenho vídeo explicando sobre isso. Então a medição, né, a maneira que a concessionária cobra é quilowatt. Então você está pagando em cima da potência e não em cima da corrente. Por isso que um equipamento tendo a mesma potência, no caso do chuveiro, ele ligado em 127 volts ou em 220 volts, o consumo vai ser o mesmo. Eu sempre dou preferência para ligar em 220 volts. Por quê? A corrente é muito menor. Você pode usar cabo aqui compatível, ou seja, cabo bem menor. Você força menos a corrente elétrica, a instalação elétrica da sua residência ou da onde estiver instalado. Então, sempre é melhor em 220. Mas aquele papo que o pessoal dizia, o pessoal das antigas dizia, não, teu chuveiro é 110, que eles falavam 110 ainda, né? Não, teu chuveiro é 110, não, coloca 220, você vai ver economia, vai daí, você vai pagar menos da metade da energia elétrica. E não era. O pessoal gastava, passava para 220 e ficava na mesma coisa. Porque o que a gente paga é a potência e não a corrente. Agora existem outros casos que também podem ser levados em conta, por exemplo, um chuveiro em 220 é muito comum aqui em Curitiba, que é muito frio. Normalmente, chuveiro em 220, ele tem uma disponibilidade de potência maior. As mais comuns é 6.800 watts e 7.500 watts. Então, se a gente imaginar um chuveiro aí com 7.500 watts, mais ou menos, ó, 7.500 watts, que é o chuveiro normal. Se eu pegar ele e ligar ele em 220 volts, quantos amperes eu vou ter? Eu vou ter aqui 34 amperes. Então, um chuveiro em 220 com 7.500 watts, eu terei 34 amperes. Olha só, a corrente ainda é menor do que em 127, mas olha a potência como é muito maior, são 2.000 watts a mais. Então essa é a vantagem da gente ligar em 220 volts. Então sempre é melhor você ligar na maior tensão possível para você poupar um pouco mais da sua rede. Mas a questão de consumo, aqui é o mesmo caso, ó. Você vai pagar em cima da potência. Então você vai pagar 7.500 watts e não relacionado à corrente. Então eu espero que tenha ficado claro. Então o 220 em relação ao 127 ou em 110, que em alguns lugares ainda é 110, o 220 não é mais econômico. Então isso é um mito. Então, se você tem alguma dúvida, eu tenho uma dúvida se é mito ou se é verdade uma situação na elétrica. Então escreve aqui embaixo nos comentários que também eu vou tentar fazer um vídeo para responder, tirar sua dúvida, se é um mito ou uma verdade. Então espero ter ajudado, não esquece do meu joinha e também compartilhe esse vídeo e marca os seus amigos aí, pais e eletricistas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.